reunidos em teu nome para te adorar, te servir. Oh meu Deus, aqueles que chegaram cansados, tristes, fatigados, cheios de problemas, que possam sair daqui regozijados, felizes na tua presença. Querido Deus, cura as enfermidades, resolve todos os problemas, meu Deus. Queremos te adorar nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo. Com sangue do céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. O povo cativo medroso, que não tinha consolação. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, posso vir no mundo de tribulação. Ele não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Da cruz nos ganhou a vitória, vencer com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, louvamos a Deus, pois Ele nos deu salvação. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes essa paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, em Cristo grande Salvador. Queres ir após o meio Nazareno, pelo dia lá no céu de esplendor. Venha Cristo,
Jesus é com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória ao nome de Jesus. Cristo é o rochedo divinal. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos louvar mais um hino. 169 da harpa cristã. 169. Onde o Senhor andava no caminho de ouro, oh, Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também me chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha permissão, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, por quê? Ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas também me chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também me chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, mas aqui também me chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Esse é o meu Jesus, né? Ele nos ama e deseja nos salvar. Glória ao nome de Jesus. Todo aquele que tem sede de salvação, Ele deseja salvar. Glória a Deus. Convido-os para ficarmos em pé para lermos a preciosa palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Livro de Tito. Glória a Deus. Tito, Filemon, Hebreus, capítulo 2, começar do versículo 11. Glória ao nome de Jesus. Primeiro e segundo Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos ler, irmão, a palavra de Deus. Glória a Deus. Seja dado toda a honra e toda a glória a Ele. Ele é digno sim de louvor e de adoração, pois Ele tem manifestado a sua graça, a sua salvação para conosco. Vamos ler. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu,
especial, zeloso e de boas obras. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque entendemos que a tua graça nos alcançou e agora o Senhor nos faz um povo especial, zeloso e de boas obras. Querido Deus, que ao alcance da tua palavra nesta noite, aqueles que ouvirem, que possa crer no Evangelho, na tua palavra, ó meu Deus, na sua salvação, que o Senhor possa libertar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nesta noite que estamos aqui, viemos num propósito de adorar a Deus, de servir a Ele na sua beleza, na sua santidade, porque a graça de Deus, ela tem nos alcançado. Louvado seja o nome do Senhor, não porque nós merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou. Vamos ouvir os nossos queridos irmãos que irão louvar, irão pregar, fazer aquilo que o Senhor Jesus conceder. Vamos ouvir a irmã Ana louvar Jesus e nós ficamos glorificando. Não vem? Não sabe que vai perder. Glória a Deus. Então vamos ouvir outra pessoa louvar Jesus. Vamos ouvir a outra irmã, é Ana, né? Não tem outra irmã Ana também? Vamos ouvir ela. Glória a Deus. Não vem também? Glória a Jesus. Daqui a pouco eu canto o hino da harpa, não o novo pastor, não? Glória ao nome de Jesus. Vamos ouvir o grupo. Ele vai louvar a Jesus. O grupo, como é? O grupo Vivendo o Chamado vai louvar Jesus. E nós ficamos glorificando a Deus. Eu acredito que os irmãos só querem a oportunidade quando programa antes. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que isso é glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, vamos ficar glorificando a Deus, porque Ele está aqui nesta noite. Ele chegou primeiro do que a gente, e Ele está neste lugar, né? E quando a gente glorifica Ele, né, a gente sabemos que o nosso Deus está presente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é bom. Amém. Vamos lá? Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Eu não trato, não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso desistindo estou, enquanto a minha força se esgotar. O teu anjo vai me alimentar e adorar. E fé eu não vou perder a guerra. Se louvarei pelas tentações, é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto será o fim. Ok? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Eu não trato, não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti.
Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Se quiser passar o frio, fique perto. Jesus é lindo. Glória a Deus. Amém. Dá para dar glória, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso. Nosso Deus é lindo e é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Vitória. A Vitória vai ler um versículo.
de Marca Pai do Senhor. Amém. Amém? Vou ler um versículo. Salmo 23. O pastor, meu pastor, e nada me faltará. Amém. Amém. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ô, glória, que coisa boa, né, filho? É. Maravilha! Glória a Deus, graças a Deus. Vai, irmão? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória ao nome de Jesus. Irmão Cícero, tem a oportunidade também para falar alguma coisa de Jesus. Creio que ele também não vai rejeitar também não. Né? Glória a Deus. Se rejeitar, depois a gente conversa. Glória a Deus. Salve a igreja com o Pai do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu queria deixar os versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Em Isaías 55, Aleluia. diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadece dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa quando a gente vem buscar o Senhor, né? Enquanto está aberta a porta, enquanto Ele está nos esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós deixamos tudo para juntos vir buscar o Senhor. E louvado seja o nome dele. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Amém! Glória ao nome de Jesus. Amém, irmã Vanessa? Não vem? Glória ao nome de Jesus. Vamos ouvir. Glória a Deus. A irmã Quitéria, né? Vai falar alguma coisa de Jesus, cantar o hino. Glória ao nome de Jesus. Pode ser a Quitéria do mato, né? Glória ao nome de Jesus. E nós ficamos glorificando, exaltando ao nosso Deus, porque Ele é bom. Ô, irmãos, vamos fazer uma coisa, né? Cada um antes de sair de casa tem um versículo, leia um versículo em casa, medite ou prepare um hino, para a gente não passar essa decepção, né? Porque vamos ouvir o irmão fulano de tal, eu não quero. Vamos ouvir o irmão fulano de tal. A questão do hino tem que mandar antes pro pastor para ele baixar. Eu não acharia que fosse assim. Eu acharia que o cara estivesse pronto para, na hora que chamar ele vir. Não funciona a internet. A internet não funciona aqui, entendeu? Só os irmãos com a paz do Senhor. Irei ler um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Se encontra no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: o Senhor falando para nós: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. O Senhor disse que Ele é o conselho, dele é o conselho e a verdadeira sabedoria. Ele é o entendimento e dele é a fortaleza. Nós temos que buscar o conselho do Senhor, a sabedoria do Senhor, porque Ele quer dar a todos, mas nós temos que buscar. A iniciativa tem que vir de nós. Se nós buscarmos a direção de Deus, a orientação do Senhor, nós teremos uma vida bem-sucedida para a honra e a glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A honra e a glória é para Jesus. Nosso pastor vai louvar o Senhor enquanto se tira dízimos e oferta para a manutenção da obra de Deus. Nós ficamos continuando, dando glória e exaltando o nome de Jesus. Meus amados irmãos, que morrem disso não está acostumado, mas eles me comunicam, todos que vão participar me comunicam antes, quando vão participar, e a gente baixa o preparo. Eu entendo a sua postura. Vamos adorar o Senhor? Amém. Jesus merece. Medite na letra desse hino, Jesus vai falar com você.
tudo está difícil, louve a Deus. Se você está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando nós louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Se você perdeu as esperanças, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda hoje faz milagres. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Então vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje nesta noite o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. No reino de Deus funciona assim. Ei. Quem tem fé avança sem parar. Sabe que sua prova que está passando hoje está no fim. Vem profetizar seu amanhã. Faça como Pedro. Venha sobre as águas caminhar. Venha com fé. Venha pela fé agradecer. Tudo que o Senhor irá te dar. Diga, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque acredite, hoje o mar vai se abrir e você e sua família vai passar esta noite. Aleluia! Então vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Pela última vez, profetiza esta noite. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. E você vai passar. Acredite! E você vai passar. Oh, 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 oh.
Vitória e a filha do irmão Cícero. Vai louvar Jesus. Glória a Deus. A dupla Vitória e a outra é a Bia. Vamos ouvir louvar a Jesus. Não, deserto de Maria Mação. Glória a Deus. Canta aqui um pedacinho novo. Não, é como vocês cantaram agora, né? Glória a Deus. Canta um pedacinho meu. Só para pegar o tom. Glória a Jesus. Vai, Bia, canta aí um pouquinho. Começa. Amém. Graças a Deus, né, meus queridos irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Queridos e amados irmãos, temos uma palavra de Deus maravilhosa, falando sobre a graça da salvação há manifestado a todos, né? A graça de Deus há manifestado a todos, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação para todos os homens. Quando Jesus ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, ele deu oportunidade para todos. A graça dele alcança a todos, pois ele veio buscar a todos quantos se havia perdido. Glória ao nome do Senhor. E essa graça ensina o crente decididamente, né, a rejeitar as paixões, a rejeitar os prazeres, os valores que o mundo oferece. Essa graça ensina a gente a se desviar dessas coisas, e também desde a capacidade do crente de viver uma vida piamente justa e sincera na presença de Deus, tendo esperança. Esperança é essa de um dia estar com o Senhor, de um dia ver o Senhor raiar nas nuvens, ao tocar da sétima trombeta. O crente que estiver preparado, ele vai subir ao encontro do Senhor. Essa é a esperança daqueles que temem a Deus, daqueles que estão esperando esta bem-aventurança, a bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar, né? Deve ter desejo, esperar com paciência, né? O aparecimento da glória de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a nossa união com Ele, no qual fala a Bíblia no capítulo 14 de São João, que estaremos para sempre com Ele na casa do Pai. Então, que cada um de nós tenha essa convicção de que essa graça que nos alcançou, louvado seja o nome do Senhor, esbranche para a vida eterna, se permanecermos com Ele. Glória ao nome de Jesus. Convido as crianças, vamos fazer uma oração pelas crianças e após estar com o nosso pastor. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Cícero vai orar pelas crianças. Oremos. Pai amado, Todo-Poderoso, abençoa a Deus essas crianças que vão participar dessa aula, Senhor. Abençoa também os que vão ensinar elas, Pai, para que elas aprendam e saiam ensinar de tudo que o Senhor tem. Salmos 30, versículo 5, parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na sua tradução 40, vem pelo amanhecer. Amados, quem de nós que estamos aqui, os que estão encasacados ou não já estiveram momentos, normalmente dentro do seu quarto, onde você chorou, se derramou em lágrimas, desabou por dentro, e nesse choro você tentava falar e não conseguia. Nesse choro você tentava expressar algo, mas você não era ouvido, nem por você mesmo. Porque às vezes nós passamos por problemas, situações, circunstâncias, que se alguém perguntar, ô fulano, por que você está assim? Aí a resposta que a gente ouve é, nem eu sei explicar. Você não já passou por essa fase? Claro que já. Esses processos foram exatamente o que o salmista estava passando quando ele escreveu esse Salmo 30. Eu fui escrever alguma coisa aqui sobre ele e me veio a lembrança isto. Esse salmo, Alcione, me faz entender que o choro é passageiro. E o que é interessante, irmão Renilson, não é só isso. É que eu entendi que quando o salmista diz o choro dura uma noite, mas no original, sabe como é que diz? Não é a alegria vem pela manhã. A alegria dura o dia todo. O que é mais longo? Uma noite ou o dia todo? O que é mais longo? Uma noite ou o dia todo? Quando o salmista fala de uma noite, na
cultura deles, na cultura judaica, durava de 6 da manhã a 3 da madrugada. É uma noite. O dia todo para eles durava de 3 da manhã a 6 da noite. O que é mais não? Um dia. Então o salmista estava dizendo, o choro é mais curto, mas a alegria vai durar bem mais do que o momento de choro. Você está entendendo? Está difícil. Então perceba bem, o tempo de choro é curto, é momentâneo. Mas, todavia, porém, no entanto, vamos exemplificar isto. Se você lembrar, você vai ver que Salmo 6,6 relata, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, relata que Ana chorou. João 11,35 vai relembrar que Jesus chorou. Aliás, quem nunca chorou? Talvez você não tenha chorado depois de adulto, mas pelo menos na chinelada da sua mãe, na jaquara de sua mãe, na segurançada de sua mãe, você deve ter chorado. Mas, em algum momento da nossa vida, a gente chorou, mas é normal. O crente, o Mato Nascimento diz que o crente chora, mas também vive cantando, porque na luta, o chorar e o cantar a Deus faz bem. E quando o crente chora, mobiliza os céus. Mas você não tem noção o quanto a sua lágrima é um grito na presença de Deus. Não chorar é não estar com capacidade de chegar diante de Deus pedindo socorro. Porque se você não tiver a capacidade de pedir pelo menos socorro, você vai morrer. Mas se você souber pedir socorro, certamente o socorro chega. E o choro é uma forma, diante de Deus, de você pedir socorro. Perceba bem, interessante é você perceber que o choro Deus permite para que haja quebrantamento. Às vezes a gente está com o coração duro, o coração às vezes está deixando de ser de carne para ser de pedra. Aí Deus permite algum processo para a gente chorar, para que haja quebrantamento. Alguém quebrantado não precisa fazer muito esforço para ser ouvido por Deus, porque o crente quebrantado, irmão Cícero, sabe chorar quando falta palavras. E você vai perceber que todo mundo que chorou na Bíblia, quando não foi o choro amargo, a Bíblia diz, e chorou amargamente. Quando não foi o choro amargo, quando foi o choro clamor, Deus respondeu de forma diferenciada. Eu faço uma analogia minha, não está na Bíblia, eu faço uma analogia minha. Você lembra que a Bíblia diz que Ana chorava no templo? Quando Ana chorava, Deus deu para ela um filho. Você percebe que a Bíblia diz que Ana ia ao templo orar por mais de dezenas de vezes. Todo ano ela ia orar. Mas a Bíblia registra que quando ela chorou, ela saiu com a resposta. Tanto ela chorou que ela só conseguia bater os lábios, que o sacerdote já estava ruim da vista, pensou que ela estava bêbada. De tão abatida, desesperada, desconsolada, desablada que ela estava. Mas a Bíblia registra que quando ela chorou, Deus mandou a resposta. E quando o profeta falou para ela, vai e seja feito conforme você está desejando que seja. A Bíblia diz que o rosto dela já deixou de ser o rosto de quem estava chorando, para se transformar em um rosto sorridente. Porque se o choro dura uma noite, como diz o Salmo, o crente não chora sem esperança. O crente não chora desesperançado. Você vai perceber que quando você está com alguém no hospital, quando ele sofre um acidente, você até chora. Meu Deus, meu sobrinho, meu primo, meu filho, meu marido sofreu um acidente. Meu Deus, e agora? Mas é um tipo de choro, porque ele está vivo e você sabe que a possibilidade de se recuperar existe.
Mas quando você chora por alguém que está morto, é um choro diferente, não? Porque as suas esperanças dele voltar à vida, a não ser que Deus faça um milagre, é difícil, né? Então o choro por alguém que se acidentou, mas está no hospital todo quebrado, mas tem possibilidade de retornar à vida normal, é o choro de quem perdeu alguém perdeu a vida, seu parente, seu amigo, seja lá quem for, é diferente. Agora, o choro do crente não é desesperado. Por quê? Porque quando ele entende que o choro é por uma noite, ele sabe que a noite dele vai ser mais curta do que o dia. Porque quando o dia chegar, porque o salmista, eu quero me aprofundar mais um pouquinho nisso, porque o salmista diz, por uma noite, é a luta. Porque tem luta na sua vida, na minha vida, que parece verdadeiras noites escuras, você não enxerga nada, você está pelo tato, você está ali sem saber direito, sem estar orientado direito, sem ter a direção direita, está tudo escuro, é uma noite que você pensa que não vai amanhecer, mas quando amanhece, aí os seus olhos clareiam, você consegue enxergar tudo, o brilho do sol, você consegue ver tudo plenamente e claramente. Por isso que ele diz, é uma noite, a luta é como uma noite, a luta parece uma noite, a luta dura uma noite, mas todavia, porém, no entanto, portanto, não se apeneie, não se perturbe, não perca o rumo, não perca as esperanças, não jogue a toalha, não chute o pau da barraca, a alegria está chegando pela manhã. Por que o salmista diz? Porque várias vezes o salmista já tinha pensado, dedução minha, é isso aqui, dedução minha. Eu não sei nem se eu vou para o templo hoje. Eu não sei nem se eu pego a harpa para tocar hoje. Eu não sei nem se eu pego o órgão para tocar hoje. Eu não sei nem se eu maestro uma música para Deus hoje. A minha vida está bagunçada. Mas quando ele lembrava que a alegria ia chegar pelo amanhecer, aí ele dizia, é só uma fase, é só um momento, é só um processo. Por isso, alegrei-me no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, se o crente entende que tudo que você passa é só um processo, porque tem crente que entende que o processo parece que é eterno. Não é, filho. O processo não é eterno, o processo é momentâneo. Ou vocês que são mãe aqui, só não a Piane, que nunca teve filho, mas vocês que são mãe aqui, a gravidez é eterna? Não. Vocês que são mãe aqui, o menino fica com 1 ano, 1 mês, 2 anos, todo o tempo? Não. Então entenda, você vai ver, por mais que hoje pareça uma coisa que é inacabável, indestrutível, que vai durar a vida toda, é um momento, entenda isso, é um instante, entenda isso, é agora, mas amanhã amanhece já. E entenda, tem noites, você sabe disso, somente quem planta, tem noites em um percurso do ano que elas são mais longas. Tem noites que são mais curtas. Você já percebeu isso? Você pode olhar. Tem um período do ano que 4h30 você está vendo o sol nascer. Isso. Tem um período do ano que dá 5h30 e ainda está meio escuro. Já percebeu? Às vezes você está numa noite de luta, mas uma noite de verão. No instante amanhece. Às vezes você está numa luta e é uma luta de noite de inverno. Além de frio, para amanhecer demora mais. O problema é, e essa é a resposta de Deus essa noite, o choro só dura uma noite. O salmista não diz 2, uma. Mas pastor, eu não sei quando é que vai ter o fim essa noite. Eu também não sei quando é que vai ter o fim de algumas noites minhas. Mas eu sei que vai amanhecer. Crente que não tem aquela segurança em Jesus, quando passa a primeira noite, sei não, parece que você se for fazer uma primeira vigília, você vai ver. Quem não é acostumado a fazer vigília, meu Deus, eu até aconselho,
não traga relógio para a primeira vigília. Porque você olha tanto para o relógio que é capaz de torcer os braços. Parece que é uma eternidade. Aí quando o dia amanhece, você sai tão leve, crendo absurdamente que a sua vitória, que você passou a noite toda clamando, vai chegar. Olha, eu não sei, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não sei como que Deus vai fazer. Mas o choro pela construção já tem durado algumas noites. Mas a alegria está começando a chegar. Já tem gente em Maceió dizendo: eu quero ficar aí com 3 dias de trabalho, só trabalhando e parar para comer. Choro. Aí eu vejo uma luz assim, né, do fim do túnel. E Jesus está amanhecendo. Imagine seu choro pela salvação do seu pai, seu choro pela salvação da sua mãe, seu choro pela salvação dos seus irmãos, seu choro pela salvação do seu esposo, seu choro. Continue chorando. Porque o choro do crente não faz perder as esperanças. Não. O choro do crente não é um choro de alguém que perdeu tudo. É um choro que o Espírito Santo, o conhecido Consolador, está junto com você. Uma coisa é você chorar desconsolado, outra coisa é você ter o Espírito Santo para consolar. Meus irmãos, percebam bem, estou terminando já. Pelo dia é o tempo de alegria. A promessa de amanhecer existe. Deus permite que a noite dure, mas que o novo dia amanheça. Eu sempre digo uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Alcione, ou irmã Margarida, o amanhã existe? Existe o amanhã? Vamos pensar. O amanhã existe? Não sei se eu quero que o senhor. O amanhã está para vir, né? Mas ele existe? Ele ainda não existe, né? Porque ele ainda vem, não é? Ele não chegou ainda. E quando o amanhã chegar, vai ser quando? Vai ser amanhã? Vai ser hoje. Então a gente nunca deve se preocupar com o futuro. Só deve esperar. Porque ele não existe. Ele ainda vai chegar. Não é verdade? Uma tia de uma irmã lá de Rosa Luxemburgo, da Tati, ela foi dormir cheia de programação. Vocês estão lembrados da Tati, né? Aquela mulher que senta aqui no culto de ceia. Pronto. Ela foi dormir cheia de programação. Eu vou falar uma linguagem que eu ouvi. Ela foi dormir e acordou morto. Ninguém acorda morto? Ela foi dormir e não acordou. Então o amanhã para a gente não existe. A gente espera, mas ele não existe. O ontem para a gente não vale. Já passou. Então a gente só tem o hoje. É uma que vem com 2 filhas. Foi uma tia dela, me parece que faleceu. Foi. Ou foi tia, ou foi irmã da tia, coisa assim. Aí, essa semana passada. Aí, o ontem não interessa mais pra gente. Passou. O seu Francisco completou 64 anos. Ele vai completar 64 anos de novo quando? O ano que vem vai completar 64 anos. Não, ele completou esse ano. O ano que vem é 65. Então 63 passou, 64 está passando, 65 vai chegar. A gente tem que viver o hoje. Por isso que a gente deve se preocupar só com aquela noite difícil, com aquela noite traiçoeira. E esperar convictamente.
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Porque aquele que tem fé é necessário acreditar que Deus é o galardoador de todos aqueles que existem e daqueles que o amam. Então, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, eu estou esperando, e com a certeza daquilo que se não vê. Eu não estou vendo, mas tenho absoluta certeza. O choro tem que ser com fé. Porque sem fé é um choro. Sem esperança de amanhecer. E se você chora sem fé, meu amigo, é uma carreta desenfreada, descendo ladeira abaixo. Mas se você chora com fé, ô irmão, está chorando por quê? É porque eu estou passando uma madrugada difícil, mas eu não estou desesperado, desinconsolado, eu não estou atormentado. Como assim se o senhor está chorando? Não, porque amanhece já. A alegria vem pela manhã. Mas a resposta divina é o seguinte: o consolo de Deus, ele não só nos renova, mas nos transforma. Você chora uma noite toda pelo milagre. Quando o milagre chega, você fica renovado, mas também transformado. Você conhece logo um crente que recebeu bênção, e conhece aquele que está passando por luta. O crente que está passando por luta, ele tem um hábito. O crente que está passando por luta, ele tem um hábito. Você vê ele na igreja frequentemente, chorando, orando, clamando ao Senhor, pedindo, mas com aquele semblante de preocupado. O que está acontecendo com o irmão fulano, com a irmã fulano? Rapaz, eu não sei. Vou perguntar a ele: irmão, você está passando por alguma luta? Estou, meu irmão. Perdi meu trabalho. Irmão, está difícil. Está mesmo, irmão? Porque o senhor não falou que a gente se juntava aí para ajudar o senhor? Não é que perdi meu trabalho, tem um negócio aí para pagar. E, meu Deus. É mesmo, amado? É que ele não fica uma semana meio abatido, você já sabe que ele está um pouquinho abatido. Quando ele recebe o milagre, ele chega com um sorriso aqui. Você não precisa nem dar mais senhor para ele já está rindo. Irmão, foi que houve para o senhor? Meu amado, essa semana eu recebi a minha vitória, aquilo que eu esperava, aquilo que eu desejava, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu fiz um voto. A vitória chegou. Independente de em que processo você esteja, não deixe os pés de Jesus, não descole de Jesus, não se afaste de Jesus. Porque muitos crentes se aproximam de Jesus na hora da luta, se afastam na hora da bênção. E outros se afastam de Jesus na hora da luta e se aproximam por um período na hora da bênção. Se você entender o que esse texto quer dizer, visão teológica, o salmista Davi nos ensina que o choro e a alegria fazem parte dos ciclos da vida para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Você vai concordar comigo que às vezes quando a gente está com a geladeira cheia, sem enfermidade nenhuma, com as contas tudo paga, a gente fica meio relaxado às vezes, não é todo não, é exceção, tem exceção. Mas você vai concordar comigo, eu sempre digo que a vida do crente é uma roda gigante, Anny. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Não se empolgue muito quando você estiver em cima. Mas também não se reclame tanto. Não murmure tanto quando você estiver embaixo. Porque é um processo rotativo. E quem está aqui embaixo hoje, ao amanhecer vai estar em cima. O problema é que nessa roda gigante, a gente se empolga demais quando está em cima. E desempolga-se totalmente quando está embaixo. E esse ciclo de relacionamento com Deus, Ele quer ver que crente sou eu. Nas noites e nos dias. Você está entendendo? Eu não posso mudar a minha crença em Deus por causa da situação que eu estou passando. Seja ela boa ou ruim. Seja ela boa ou ruim. Deus permite isso para que nós entendamos esse ciclo de relacionamento. O choro reflete a nossa limitação. A alegria demonstra a graça de Deus conosco. Muitas vezes nós não nos achamos
limitados. E o processo vem para mostrar para a gente que a gente não depende de nós, que a gente não depende do emprego, que a gente não depende da esposa, que a gente não depende do marido, que a gente não depende do carro, que a gente não depende das coisas, a gente depende de Deus. Aí, quando Deus vê que você está em noite de choro, aí Ele age na sua vida e entrega nas tuas mãos o milagre para mostrar a grandeza dEle na sua vida. E para mostrar para você que quem fez foi Ele, não foi a sua capacidade, do seu braço, da sua inteligência, do seu QI. Não. Você vai lembrar de Gideão lá em Juízes? Deus disse: Gideão, eu só quero 300. Mas, Senhor, do outro lado, tem 135 mil pessoas, soldados, montados só a cavalo. Eu não estou falando para o Senhor nem quem está montado a camelo, nem quem está de pé. Eu estou falando só os que estão a cavalo. São 185 mil. E a gente com 300, Senhor. Vai vencer essa guerra como? Então, eu quero mostrar para você que quem está vencendo essa guerra sou eu, não o povo. Por isso que eu não quero nem que vocês lutem, só cante. Aí a Bíblia diz que quando o povo de Israel cantava, aí os soldados inimigos olhavam um para os outros, viam que o outro era seu inimigo e se matavam uns aos outros. Você entende a estratégia de Deus? Muitas vezes eu não entendo, eu só aceito. Meus irmãos, para encerrar e concluir, sabe o que é que dá de... porque o crente chora com prazer? Viu, Margarida? Sabe por que o crente chora com prazer? Quem já teve prazer aqui de chorar? Você já teve, mano? Prazer de chorar? Não? Você já teve, você já teve prazer de chorar? Minha mãe 3, você já teve prazer de chorar? Já teve prazer em chorar? Já? Oi, irmã Quitéria Maria, você já teve prazer em chorar? Já? Eu sei que não sou eu que era diferente. A Donato já teve prazer em chorar? É um choro gostoso. É um choro gostoso. Ô, Ana, tu já teve prazer em chorar? Já? Nós já tivemos. E o salmista diz que na luta, que a gente chora uma noite, a gente precisa ter o prazer de chorar. Sabe por quê? Porque quem chora durante uma noite sabe que a alegria, já já, ao amanhecer, vai ser inevitável. Sabe por que o crente precisa ter prazer em chorar? Porque como é que o Consolador, Espírito Santo, faz se cumprir o que está escrito em sua palavra? Que o Espírito do Senhor enxuga dos nossos olhos as lágrimas. Como é que o Espírito Santo vai enxugar as suas lágrimas se você não chora? Você já pensou? Eu mesmo fico feliz quando eu choro, ou na presença de Deus, ou por alguma coisa, que a minha esposa chega com um lencinho, ela não faz nem assim, né? Faz assim. Né? É, rapaz. Aí chega assim, fecha o olho. Aí eu fecho. Se fosse eu enxugando, era assim. Mas como é ela? Aí dá vontade de fechar, não, continue. O Espírito Santo enxuga abraçando. O Espírito Santo enxuga consolando, José Fadão. O Espírito Santo enxuga tirando a angústia, tirando a tristeza, tirando a noite escura e fazendo o seu dia amanhecer. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz quando o seu dia vai amanhecendo: basta de angústia, basta de tristeza, basta de luta. A vitória está chegando. Deixa o sol raiar, deixa o sol aparecer, deixa o sol brilhar. E quando aparece a estrela da alva, a gente tem certeza: a noite está passando, a angústia está saindo, a tristeza está indo embora, a aflição está sumindo. Por quê? Porque o dia está amanhecendo. Irmãos, é fácil você entender isso. Não se desespere com as coisas da vida. Olha a minha noite sentada nessa cadeira. 2 anos e 7 meses. Sem voltar a andar. E aí?
Tá mais do que na hora de eu me desesperar, né, irmãos? Se desesperar, fica pior. Fica pior. Se eu me desesperar, eu me quebro emocionalmente. Se eu me desesperar, eu perco o psicológico. Se eu me desesperar, eu não vou sair do canto. Agora, se eu confiar no Consolador, se eu tiver certeza no Deus que eu sirvo, se eu acreditar absurdamente no Deus que faz o impossível, o inexplicável, eu tenho certeza, amanhece já. Mas, todavia, porém, no entanto, como devemos reagir ao tempo do choro? Reconheça a sua dor diante de Deus. Ore, chore aos pés de Jesus, que Ele se compadecerá do seu coração quebrantado. Não desista no meio da noite, espere o amanhecer, preparando-se para a vitória que Deus tem para a sua vida. Viva o seu tempo de alegria com cultos em ação de graças. Alegre-se no Senhor e compartilhe a sua alegria com os outros. Tem irmão que não gosta de compartilhar a alegria com os outros. Gosta nada. Como o senhor sabe disso, pastor? Eu já passei por isso. Eu jejuei pelo irmão para ele conseguir um milagre, uma bênção, uma vitória. E naquele tempo, 1900 não, na verdade foi 2000. Eu vou dizer quem é. O irmão Silvio. Ele desejava muito ter uma bicicleta, ele era pobrezinho mesmo. Ele desejava muito ter uma bicicleta. E eu disse aí, Jesus vai te dar, meu irmão. Jesus vai te dar. Naquele tempo, Monark era cara que era beleza, não sei quanto é hoje. Era cara que era beleza. Aí, um camarada disse a ele, ô Silvio, pinta aqui esse quarteirão. Era uma casa que media mais ou menos uns 30 metros de parede. E pinte lá aquelas colunas ali, aquela porta ali, 3 dias de trabalho. E ele pintou. Sabe como deu aí? Uma bicicleta Monark zerinha. Ele ficou tão feliz, rapaz. Aí, um dia eu disse, vou testar os meus filhos. Aí eu fui na casa dele de pé. Sou irmão Silvio, me empreste a sua bicicleta. Eu estou sem bicicleta agora. A gente orou, graças a Deus, Jesus respondeu, já está feliz, bicicleta. 3 meses depois. Empreste a sua bicicleta. Ele puxou a cabeça assim, disse, ih, rapaz, se tivesse suja eu ainda emprestava, mas está limpa. Eu olhei para ele. Não diga, mano, nesse tempo eu não era muito crente, não sabe? Jesus, toma a bicicleta dele. Toma para ele aprender a ser humilde. A deixar de ser mesquinho. Depois eu disse a ele, irmão Silvio, muito feio, rapaz. Eu não prestei minha bicicleta. E quando eu fui pedir ao Senhor, o Senhor não me deu a bicicleta. É porque a gente tem que ter cuidado nas coisas. Sim, meu, você me conhece, sabe que eu não quebro não. Tem bênção que Deus não dá, porque Ele sabe que eu não vou comemorar com meus irmãos a bênção que Deus me deu. Eu era assim, desse jeito, com teclado. Vou pedir emprestado, eu dá. Mas que conversa, né? Dou nada. Depois que eu entendi que era melhor eu ter a mão aberta para alguém. Quer tocar para a igreja? Quer, mas eu não tenho teclado não. Hoje, essa semana mesmo. É o cantor que vem cantar lá em Luxemburgo, esse vai ter um sonho de aprender a tocar teclado. Ele disse, olha, tenho 2 teclados aqui, quer levar um para você? Mas quando eu devolvo quanto? Sem previsão. E quem disse que eu era assim? De hipótese nenhuma. Mas eu aprendi com Deus que quanto mais eu disponibilizo o que eu tenho para Jesus, Ele me dá mais. Então, se o seu choro dura, amanhecendo vai chegar a sua vitória. Comemore com seus irmãos. Comemore com seus irmãos. Um irmão conhecido meu se formou e eu não sei porque de repente ele andava com as mãos dentro do bolso. Era para não mostrar o anel que ele comprou. Irmão, pelo amor de Jesus, comemore. Mas eu não queria mostrar. Mostre, meu irmão, então arranca o dedo. Comemore com seus irmãos a bênção que Deus tem para você. Que Ele lhe deu. Eu não vou nada. O povo de Israel, no dia da inauguração do templo de Salomão, você está lembrado de quantos dias de festa eles fizeram? Com todo Israel, mais ou menos 4 milhões de pessoas. Eles fizeram 15 dias de culto. De noite, né? De noite.
Que é que os irmãos acham que na inauguração do nosso templo a gente fazer 7 dias de culto direto? Amém. Olha, pensava que eu ouvi misericórdia. Salomão deu 15. Sabe por quê? Culto de festa, inauguração, culto de ação de graça tem comida? Porque durante os 15 dias de festa, na inauguração do templo de Salomão, teve comida depois dos cultos. Ele matava bois e bois e bois e bois para dar para o povo comer. É um hábito da cultura judaica. Você entendeu? Porque Salomão ficou tão feliz, durante 20 anos ele demorou construir o templo. Quando foi com 15 dias, ele disse, não, agora não vai memorar, vamos fazer 15 dias aqui comendo carne até umas horas depois do culto, mas antes o culto, mas antes a adoração, mas antes o louvor. Passaram 20 anos, Senhor, nós queremos o templo, Senhor, desejamos o templo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando condições de construir o templo. Depois amanheceu o dia, eles inauguraram o templo, 15 dias de culto. E aí, senhora acha, mano, vamos fazer 15 dias de culto? Esse povo está me surpreendendo. Amados, que aprendemos nós a passar as noites chorando, se preciso for, se fazer parte do processo. Mas não esqueça, não desespere, não perca o equilíbrio, não se apavore, amanhece já. Faltam só 8 horas, mais ou menos, 7 horas e meia, para o dia amanhecer. Você chora, mas você vai cantar. Você chora, mas você vai adorar. Você chora, mas você vai engrandecer o Senhor. Nunca pense que você vai morrer chorando. Só se poder na vida. Amém? Irmão Cícero, por favor, vem aqui dar um testemunho de o que é que o senhor está achando das quartas-feiras. Próxima semana vai ser, irmão. Vem aqui dar um testemunho do que o senhor está achando das quartas-feiras. Salve os irmãos mais uma vez para a paz do Senhor. Está sendo muito bom, estou aprendendo bastante, né? Coisas que muito tempo já venho frequentando as igrejas e eu venho sabendo, né? Nós vemos na quarta-feira no estudo, começando a entender e aprender coisas. Mateus, capítulo 16, 19, que eu aprendi bastante. E quem vem sempre vai aprendendo muitas coisas, né? Maravilha. Nós queremos que hoje é o pastor que dá nas quartas-feiras a aula, mas nos próximos meses, logo, logo, vai ser os irmãos e o pastor vai estar sentado ouvindo. Irmã Vitória, temos falta da senhora, viu, irmã Vitória Maria? Temos falta da senhora. Certo? Você sabe que quer vir orar para a gente encerrar? Não? Hoje não. Amém. Meus irmãos, orem porque os desafios vão começar daqui a pouco sobre a construção do templo. Quem está conosco nessa missão diz amém? Eita glória! Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, agradecemos o teu nome, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado pelo irmão Renilson que fez a abertura do culto, por toda a família vivendo o chamado que está aqui, Josefa Maria, Josefa Pedro, oh Senhor, Josefa Gama, Pai, toda minha mãe Três, Senhor, dá saúde a ela, está meio adoentada hoje, dá saúde a ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a irmã Quitéria Maria, Quitéria Donato, a irmã Vanessa, Senhor, abençoa, Senhor, Alcione, muito obrigado por ela aqui, muito obrigado pela Ana, Senhor, obrigado pela filhinha dela que está participando do grupo, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o início da construção do templo que o Senhor está direcionando para isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa também, Senhor, cada família aqui, Senhor, cura, liberta, salva, transforma, regenera, ô Senhor, te agradecendo, Senhor, pela PN, Senhor, que chegou tarde, mas chegou, Pai, abençoa a família da PN, em nome de Jesus, abençoa o grupo que louvou aqui, as crianças que adoraram teu nome aqui, Senhor, a dupla, Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto de quarta-feira, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vá conosco, pastor. Amados, como é bom estar aqui. Eu acho que uma boa parte não veio, eu acho que é por causa do frio, né? O que nós fazemos no culto com quem está aqui? Como é o nome da nova crente aí? Alex? Alexia. Pois Alexia é o nome de uma marca, né? Alex. Deus abençoe. Ela venha mais vezes. Meus irmãos, já foi feita a primeira parte.
Vamos ficar em pé? Deus maravilhoso e santo, eu coloco, Senhor, diante de ti essas crianças, esses adolescentes, que o Senhor abra o entendimento deles, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, Pai, para que cada um deles veja a tua palavra e, Pai, viver ela no seu dia a dia. Abençoa cada um dos seus familiares, dos seus pais, ó Deus. Abençoa com grandes bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Meninos, eu vou pedir para vocês ficarem, ó, caladinhos, tá bom? Certo? Vai ficar caladinho, José? Hein, Rafael? Vai ficar caladinho? Olha só. A tia deu um estudo. Estamos estudando, conhecendo a quem? Conhecendo quem? Nós estamos conhecendo quem? Deus. Deus tem outro nome, não é? Jesus. Nós estamos conhecendo Jesus. E Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Vamos, todo mundo agora. 1, 2, 3, já. O caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, nós aprendemos que na primeira lição, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não foi isso que nós aprendemos? Conhecendo Jesus. Ei, meninas, quero todo mundo prestando atenção. Em seguida nós aprendemos que Jesus, ele deu um exemplo e que nós devemos seguir, não foi isso? Qual foi o exemplo que Jesus deu? Em obediência ao Pai, que nós devemos imitar ele, né? Mas ele fez o quê? Ele se batizou, muito bem. Ele se batizou em obediência ao Pai. Ele não tinha pecado, mas ele, para obedecer tudo aquilo que o Pai disse para ele fazer, ele foi e se batizou. Então nós devemos imitar Jesus em tudo, não é isso? Jesus é o nosso modelo de obediência que nós devemos imitar. E também a semana passada nós aprendemos, aliás, foi essas duas lições, não foi que nós aprendemos? Sobre o batismo e sobre o caminho, a verdade e a vida, não foi isso? Hoje nós vamos, eu acho que teve outra, não teve? Qual foi a outra? Eu não acredito que vocês estão esquecidos. Ninguém lembra? Não lembra? O caminho. Jesus como exemplo de... E o outro vocês não lembram. Vão pensando, vamos ver se daqui pro final vocês lembram. Mas, na verdade, meninos, não teve outro. Tá? Eu estou fazendo igual o pastor. Mas hoje nós vamos... Eu vou ler para vocês. O tema desse ensinamento fica em Jeremias, que diz assim: clama, buscar-me-ei e me achareis, se me buscarem de quê? De todo o coração. Olha só. Nós hoje vamos ler em João 15, do 1 ao 5. Prestem atenção, tá? João 15, do 1 a 5, que ele diz assim: Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. E meu pai, quem é o pai de Jesus? Deus. É o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira, e tudo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nem um ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Ou, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Vocês já viram uma figueira? Vocês já viram uma figueira? Aliás, figueira não, videira.
Eu falei figueira, foi? O tempo todo? Jesus, é videira, gente. Videira. Vocês já viram uma videira? Já? Quem é que já viu uma videira? Hã? Ninguém nunca viu uma videira? Esse copo aqui foi teu. Não pode não estar tirando o copo assim direto, tá? Tem que beber água e botar o copo aqui. E quando vier pra cá pegar água, é só pra vir, não é pra vir todos não, viu? Vamos lá. Quem aqui sabe o que é uma videira? Ninguém sabe? Coloca aqui, vai quando for beber de novo pegar isso. Ninguém sabe o que é uma videira? O que é, Vitória? É o quê? Hã? Água de novo, tu não levou um copo pra lá com água, não foi? Ah, ninguém aqui conhece uma videira? Não? Uma videira. O que é isso? Hã? Eu amo uva. Quem é que gosta de uva aqui? Eu amo uva, principalmente aquela sem caroço. Então, a videira, ela dá uvas. Entendeu? A videira dá uvas. Agora, meninos, olha só. Vocês estão vendo esse galho aqui? Eu cortei da planta. Vocês acham que ele não vai durar muito tempo assim? O que é que vai acontecer com ele? Vai morrer, não é? Ele vai murchando, ele seca e morre. Quem é que tá com esse copo aí mexendo? Hã? Manu, toma água, Manu. Então, ele vai secar. Jesus, ele falou que se eu sou um ramo, um galho, que não dou fruto, o que é que ele disse que o papai do céu vai fazer? Cortar. E vai o quê? Jogar fora. Então, nós estamos, Jesus é a videira. E nós estamos nele. Se esse galho aqui, que está em Jesus, não der frutos, o que é que o pai faz? O pai corta e joga fora. Por quê? Porque o ramo que não dá frutos não serve para nada. Vocês já viram o que é feito com uma árvore que não dá frutos? Alguém já teve uma bananeira que não deu frutos? Que não colocou bananas? Ou um pé de mamão que não colocou mamão? Ela cresce. Agora, a bananeira cresce. Agora, ela não coloca bananas, ela não coloca cacho. Aí a gente vai lá e corta ela e joga fora. Porque quem não dá fruto não serve pra nada. Hoje, olha só. Aliás, antes nós vamos ver aqui, olha só, o versículo de hoje. Hoje nós vamos conhecer Jesus, a videira verdadeira. Jesus é o quê? Jesus é o quê? A videira verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a videira verdadeira. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho, conhecer Jesus como a videira. Ele diz assim, ó, eu sou a videira, tá vendo, ó, o pé de uva. Vós, ele diz, nós somos os ramos, os galhos. Quem permanece em Jesus e ele permanece em nós, esse dá muito fruto. Agora, meninos, vamos aprender com Jesus. Jesus é o quê? Todo mundo está vendo? Eu sou a videira. Jesus é o quê? A videira. A videira verdadeira. Olha só, Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui. Tá vendo? Jesus é o quê? A videira verdadeira. Jesus é a árvore, a videira. Agora, nós somos o quê? Os ramos. Nós somos os ramos. Olha só, nós somos os ramos da videira. Agora, se os ramos forem cortados, ele dará frutos? Para que eu dê frutos, eu tenho que estar ligado na videira. Então, para que eu dê fruto, eu tenho que estar ligado em Jesus. Em Jesus. Agora, como é que eu fico ligada em Jesus? Vocês têm ideia de como eu fico ligada em Jesus?
Alguém aí falou, faz mais alto. Na Bíblia. Lendo a Bíblia, mas... Hã? Mais o quê? Louvando. Louvando, mais o quê? Hã? Indo para a igreja. Indo para a igreja, mais o quê? Orando. Todas essas maneiras são maneiras de eu estar ligado em que é a videira verdadeira. Então, o ramo que está ligado em Jesus, ele ora, ele louva, ele adora, ele vem para o culto. Então, ele faz tudo que agrada a Deus. José, ele faz tudo que agrada a Deus. Quem aqui está sendo um ramo ligado em Cristo? José. Hã? Sem brincadeira, meninos. É sério. Ó, gente, vocês estão aqui para aprender a palavra de Deus e guardar e colocar em prática. Então, assim, se vocês ficarem brincando, Papai do Céu, ele não gosta. E outra coisa, se a gente brincar de ser ramos e de estarmos ligados na videira verdadeira, se ficarmos brincando, o inimigo vem e faz igual com aquele ramo. Ó, Papai do Céu manda o diabo nos cortar. Então, nós, para sermos videiras, nós temos que levar isso a sério. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, para a gente estarmos unidos a Cristo, nós temos que fazer o quê? Ler, orar, louvar, ter fé, obedecer, né? E para os cultos. Como é que você vai conhecer a Jesus se você não lê sobre ele? Se eu não leio sobre Jesus, eu não tenho como conhecer Jesus. E se eu não tenho como, se eu não estou ligada a Jesus, eu vou acabar fazendo o quê? Morrendo. Porque só não morre aqueles que estão ligados em Cristo. Olha só. Jesus, nós temos que fazer algumas coisas que Jesus mandou, que ele nos ensinou, que ele deu o exemplo. Qual foi o exemplo, o maior exemplo que Jesus deu? O que é que tem aí? Obediência. Obediência. Diz assim, ele foi obediente a Deus quando ele se batizou, quando ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. E ele obedeceu até a morte a Deus. Então, nós temos que seguir o exemplo de obediência de Jesus. Se vocês me amam, quem é que ama Jesus? Então ele diz, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Isso está em João 14:15. Então, se eu amo a Jesus, eu tenho que obedecer. Rafael, eu tenho que obedecer a Jesus. Agora, além da obediência, quem tem Jesus, ele é o quê? Muito alegre. Quem tem Jesus tem alegria, porque a verdadeira alegria está em termos de Jesus. Diz assim, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Então, nós temos que ter alegria. Se nós temos Jesus, se nós estamos ligados em Jesus, nós temos o quê? Se estamos ligados em Jesus, nós temos o quê? Hã? Alegria. Alegria. Vocês já ouviram aquela música que diz assim, a alegria está no coração daqueles que... Já ouviram? A alegria está no coração daqueles que temem ao Senhor. Então, além de termos alegria, os frutos de quem está ligado na videira é o que também? Amor. Nós temos amor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Então, obediência, quem está ligado na videira tem... meninos, quem está ligado na videira, Rafael, quem está ligado na videira tem o quê? Tem o quê? Obediência. Vamos, falem alto.
Obediência, alegria e amor. E amor. Esses são os frutos de quem está ligado na videira. Mas tem outro, que é esse aqui, ó. Olha só, quem está ligado na videira também tem o quê? Bondade. Então, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, nós temos que amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento e amar o nosso próximo. E nós devemos também ser bons com o nosso próximo. Então, quando é que nós devemos ser bons com o nosso próximo? Rafael, nós devemos ser bons quando ele está precisando de ajuda, nós vamos lá e ajudamos, nós estamos sendo bons. Quando nós não maltratamos, esse é um fruto de quem está ligado na videira, quando obedecemos aos nossos pais, aos nossos professores. Tudo isso é fruto de quem está ligado na videira. Vocês prestaram atenção onde foi que eu li? Eu disse o capítulo, o livro, o capítulo e os versículos. Vocês lembram? Olha só. Jesus é o quê? A videira. E quem é que cuida dessa videira? Jesus. Quem é que cuida dessa videira? Deus. Deus é o agricultor. Ele cuida da videira. Então, ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de Jesus e cuida dos ramos. Ele vai lá, aduba, ele rega a videira e aí ele fica observando. O agricultor, que é Deus, ele fica observando para ver se os ramos vão dar frutos. Vocês estão vendo que os ramos estão com frutos? Agora, se os ramos não der fruto, o que foi que Deus disse que ia fazer? Deus vai cortar o fruto e jogar fora. Para nós estarmos sendo cuidados por Deus, nós temos que estar unidos a Jesus. Se nós não estivermos unidos a Jesus, nós não vamos dar frutos. E quais são os frutos que nós damos? Obediência, alegria, Amor, bondade. tudo isso são frutos que nós damos. Obediência, alegria, paz, amor, bondade, compaixão. Quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, nós estamos dando frutos. E para que Deus continue cuidando de nós, nós temos que estar ligado a... Nós temos que estar ligado a quê? A videira, que é Jesus. Ele se comparou a uma videira. Ou seja, simbolicamente, Jesus se comparou a uma videira. E para que Deus cuide dessa videira, continue cuidando, e dos ramos, e ela dê frutos bonitos, que somos nós, os ramos somos nós. Para que nós venhamos dar frutos bonitos, nós temos que estar ligados em Jesus. E como é que nós ficamos ligados em Jesus? Vamos repetir novamente? Como é que nós ficamos ligados em Jesus? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando, jejuando, louvando, ouvindo louvores, a gente vindo para a igreja. Então, tudo isso nós ficamos ligadinhos, coladinho com Jesus. Então, para que nós venhamos ter vida em Cristo, nós temos que ter vida com Cristo. O galho só é alimentado se ele estiver na árvore. Se ele for cortado, ele não é alimentado. E nós só somos alimentados se estivermos em Jesus. Vocês entenderam? Entenderam o que é estar ligado em Cristo? E por que devemos estar ligados em Cristo? Quem é que está com dúvida? Alguém tem dúvida do que é estar ligado em Cristo? E do que precisamos fazer para estarmos ligados em Cristo? Tem dúvida, Levi? Entendeu direitinho? Então, o que é que eu tenho que fazer para estar ligado em Cristo? Muito bem. Agora, quem é que é o agricultor mesmo dessa plantação? Deus. E se eu não der frutos, o que é que Deus vai fazer? Cortar e jogar fora. Cortar e jogar fora. E quem é cortado
Quem deixa de estar unido com Cristo e é cortado e jogado fora, ele vai ser jogado no inferno. Muito bem, Maria. Vocês entenderam direitinho? Então, hoje é quem? As meninas. Hoje é as meninas? Vamos lá? Quero ver se vocês entenderam mesmo. Vocês os dois vão pra onde? Mas não, vai um só. Vai um só, depois o outro vai. Não vai não, Maria? Então, Bia. Poxa, o que é isso, meninas? Bia, qual foi o livro que nós lemos onde está a história da videira? Muito bem. Agora, Lari, quem é? Gente, sai dois de uma vez. Eu já falei, gente. Lari, quem é que cuida da videira? Emily. Quem é a videira verdadeira? Age na sua vida, entrega nas tuas mãos o milagre para mostrar a grandeza dele. Jesus. Quem cuida da videira, Lari, é Deus. É da videira. Vamos lá.